André Luiz Ramos é bacharel em Física e mestre em dosimetria do laser para uso da medicina pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Pesquisador da interface entre laser terapia, mecânica quântica e interação mente-corpo no restabelecimento da saúde. Ele também é professor da pós-graduação em espiritualidade e ciência, espiritualidade e saúde da Universidade de Caxias do Sul. Nós, então, vamos solicitar ao André Luiz que faça suas considerações sobre o tema Conexões Mentais em Tempo de Pandemia. Boa noite, André. Boa noite, Samira. Eu estou muito feliz pela oportunidade, Samira. Que bom, querido. Seja bem-vindo. A casa é sua e o microfone também. Bom, o nosso tema é conexões mentais, tempos de pandemia, tempos que estamos vivenciando agora e o quanto nós percebemos que os nossos pensamentos, eles muitas vezes flutuam de informações, as nossas emoções também podem modificar conforme uma notícia que vemos na TV. E é incrível como a fé, a vontade, o ensinamento trazido por André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e também a lição eterna de Jesus Cristo. Tem tudo isso sido para nós medidas necessárias para a nossa saúde mental. Não podemos esquecer que estamos todos interconectados, que nós estamos mergulhados no hálito divino, pensamento do Criador, ou o fluido universal, mergulhados também naquilo que Max Planck, o pai da física quântica, em 1944, um dos seus discursos, mencionou que a matéria, ela existe em virtude de uma força, e que devemos supor que por trás dessa força, destas forças, exista uma mente inteligente e consciente. Ele diz que esta mente consciente e inteligente é a matriz de toda a matéria. No início do seu discurso, quando nós fomos buscar a parte do seu discurso em alemão, ele diz assim, antes desse conteúdo, que a matéria como nós conhecemos, ela não existe. E então ele traz esse conceito de que o universo é mental, de que a mente é matriz geradora das forças que vão organizar o quê? A matéria, o átomo, tudo que existe. Então, Max Planck, 44 anos após a sua publicação, primeira que deu origem à física quântica, com a radiação do corpo negro, e a compreensão da lei dos quanta de energia, ele conclui que o universo só pode existir, a matéria, na verdade, desse jeito como ela é, porque a mente inteligente e consciente gera tudo isso como um molde, modeladora da matéria. Em André Luiz, nós também aprendemos que a nossa mente, ela gera um molde da constituição de tudo que existe. Então, quando falamos em conexão mental, nós também falamos sobre o poder de criação, porque você se conecta a tudo aquilo que está em correspondência direta com aquilo que você acaba de criar. A lei de informação, frequência e sintonia estão presentes, atuantes. Então, se a mente consciente e inteligente, como Planck trouxe para nós, ela é a matriz da matéria, então, se a mente é inteligente, então ela processa informações. Ela tem padrões que vão gerar
os novos padrões na matéria. Quando vamos para André Luiz e Allan Kardec, aprendemos a mesma coisa. Por quê? André Luiz nos mostra que estamos mergulhados no pensamento de Deus. Olha lá, pensamento de Deus ou hálito divino, como os peixes no oceano, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Allan Kardec, ou melhor, os espíritos, quando trouxeram as revelações a Allan Kardec, disseram que o fluido universal é o veículo de transmissão do pensamento. Muito bem. Então, os nossos pensamentos, não estou me referindo ao fluxo mental, não estou me referindo às partículas necessariamente. Estou me referindo que quando você tem uma ideia, ou quando você cria um padrão, eu estou ansiosa, estou ansioso, não sei como vai ser daqui para frente por causa da pandemia. Gerei uma informação inteligente e um conjunto de emoções que combinadas vão gerar o que chamamos de ansiedade, por exemplo. Então, todas essas energias que nós espíritos criamos, elas estão em nós, em nosso corpo espiritual, em nosso perispírito e corpo físico. Ao mesmo tempo, o fluido universal, no qual estamos submersos, é um transmissor não local da informação que você criou. Esta é a sacada. O fluido universal, ele é não local. Por que ele é não local? Porque não importa a distância, a comunicação vai ser dada instantânea para onde houver pessoas presentes. Nós ainda não conseguimos medir a velocidade do pensamento com instrumentos tecnológicos satisfatórios. Ele possui uma velocidade. Agora, quando pensamos em duas pessoas que estão vinculadas emocionalmente, ou vinculadas em pensamentos, em ideais, em propósitos, ainda que não se conheçam, mas possuem vínculos da sintonia, a informação ela é extremamente veloz, se não instantânea. É onde se estabelece as conexões mentais. Portanto, conexão mental, o título do nosso estudo agora, ela é dada pela informação, o tipo de informação, ok? Que vai gerar uma frequência de pensamentos e também emoções que estarão acopladas a isso tudo, emoções ou sentimentos que estarão acoplados. Então, é uma tríade: informação, frequência das ondas do pensamento e a parte afetiva daquilo que você está informando ao universo inteiro. Então, quando vem a notícia, agora estamos tendo tantas mortes, ou nas notícias, né, na TV, ou quando nós passamos uma situação de uma preocupação do familiar nosso estar em risco, ou estar no hospital, nós também estamos falando exatamente disso. A conexão, ela vem a partir das nossas emoções, e quando vem uma notícia, surge uma reação interna àquilo, com emoções específicas, seja medo, seja fé, coragem, seja também de equilíbrio, de amor, de compaixão. Então é onde a nossa moralidade, ela está mais latente, porque estamos numa necessidade importante, é um risco de morte, eminências de mortes, e nós dentro desse contexto. Então, isso faz com que aflore em nós o melhor conhecimento sobre as nossas capacidades. Nunca como agora, nós, digamos que é uma experiência, vou mudar a frase, é uma experiência riquíssima, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, riquíssima para nós compreendermos Jesus. Jesus como um Espírito que nos veio ensinar
a lidar com o mecanismo mental nosso, estabelecendo conexões de frequências elevadas, a partir de sentimentos nobres e de informações tais que para nós podem ser novos. Mas ele foi porta-voz da ciência divina de ligação com Deus. Em momento de desespero, em momento que, quando sentimos-nos impotentes diante de algo, quando temos consciência sobre as nossas fraquezas, nós, pela lei de adoração, que ela é intrínseca ao nosso ser, nós nos direcionamos a Deus, a fonte, a um ser que tem um poder superior. É então Jesus, o cientista divino da ciência divina de ligação com Deus. Ele que trouxe essa ciência da maneira mais perfeita que podíamos conceber. A ciência divina de ligação com Deus por meio não só da oração, mas a partir da vivência do amor. Nós nos vinculamos com as pessoas através dos sentimentos. Então, a lei que ele nos traz de maneira plena, de maneira prática, foi amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Pensemos agora, quando amamos alguém, ou pense em uma pessoa que você ama muito, nós sentimos o quê? Uma conexão diferente do que a conexão, se eu pedir para vocês pensarem em alguém que fala mal de você, ou alguém que te traiu, que aprontou com você. É diferente. Então, a qualidade das conexões mentais é dada pelo tipo de sentimentos que você elabora. Então, estamos falando aqui, dessa energia processada pelo centro de força cardíaco. Jesus só amou o tempo todo. Paulo de Tarso disse, na sua carta aos Coríntios, a importância de vivenciar o amor. E que o amor em ação, caridade, está além das atitudes, está onde? E no coração. E é isso que dá vida. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um metal que ressoa, ainda que dê meu corpo para ser queimado, que tenha o dom de todas as profecias, que tenha toda a fé a ponto de transportar montanhas. Ele diz, se eu não tiver amor, eu nada serei. Nós só somos. Então, esse nada seremos, nós não sentiremos nada. Seremos como simplesmente um barulho. A matéria, o que dá vida à matéria é o espírito. Então, nós, com a vivência da intensidade de querer ser um com o próximo, nós conseguimos estabelecer conexões mentais de frequências superiores. Então, nós temos aí informação, frequência das ondas mentais e os sentimentos, ou emoções juntos. Sentimentos nobres estimulam nós criarmos bons pensamentos, os quais farão com que nosso poder de criação, porque nós somos seres co-criadores, pensamento e vontade são como as mãos de um escultor que pega a massa de modelar e esculpe a escultura. Conforme a imagem que ele vê na tela mental, ele esculpe com as mãos. Nossas mãos, como espíritos, pensamento e vontade. Nós pegamos a massa de modelar chamada fluido universal, ou aquela matriz mental do Planck,
e criamos o molde, a forma pensamento. Essa forma pensamento, ela carrega informação, as imagens microscópicas de tudo aquilo que está sendo informado. Ainda que você não imagine nada, não imagine a imagem, perdão a redundância, ainda que você não imagine a cena, a imagem, você gerou uma informação, ela vai assumir um formato, e nós aprendemos isso desde o século XIX, com o termo forma-pensamento. Na sequência, o Ernesto Bozano, no livro Pensamento e Vontade, ele fala sobre a ideoplastia, fala também sobre o ectoplasma, mas fala sobre o quê? A mente criando por pensamento e vontade. Então, isso faz com que nós nos conectemos com as pessoas conforme o tipo de informação que criamos, através de pensamento e vontade, que são atributos nossos, ferramentas nossas, e essas informações também carregam o quê? Informações magnéticas, que geram um poder de atração ou repulsão. A atração ou repulsão também é propriedade também é propriedade criada por nós espíritos, e que isso será constituído por nossos sentimentos, nossas emoções. Então, aquela ideia vai partir na forma de onda, só que dentro dela, ela carrega os pigmentos de sentimentos e emoções que você depositou ali. Eu posso ter uma ideia assim, como seria bom se todas as crianças da Terra não morressem de fome. Eu posso ter essa ideia. Agora, conforme eu vou me conectar a pessoas que pensam como isso. Conexões mentais. Agora, se nós pensemos isto, e ao mesmo tempo aciona um sentimento no peito de muita intensidade, de amor, de carinho, sabe, naquela intenção de, porque eu tenho certeza que, sabe, e coloca esperança, que isso é possível, de que você pode montar um trabalho, nem que seja de ajudar os pais a não abandonarem seus filhos, enfim, quando você aciona um amor profundo, essa ideia, ela vai ser colorida com pigmentos do amor, que geram nela um poder atrativo, a ponto de atrair pessoas que têm esses mesmos propósitos que você. Atrair na sua direção. Por quê? Essas formas, pensamentos, elas estarão na sua aura. A tua aura, ela tem o registro de cada formato, de cada forma pensamento, e isso é irradiado na forma de cores, informações, ondas, só que ali também tem as imagens. A sua aura vai atrair pessoas que estão aqui, como também o campo mental atrair pessoas que estiverem à distância. Quando se pensa em projetos na prática da caridade, isso que acontece. O mesmo mecanismo quando também são pensamentos negativos. Então, eu peguei esses dois exemplos para poder agora entrar melhor no nosso tema especificamente da pandemia. Então, quis passar para vocês esse início, conceito de base, para nós agora mergulharmos como fazer para usar esse conceito. Legal, eu penso, eu gero uma informação com pensamento e com a vontade, minha intenção. A intenção vai dar a frequência também. Posso ter uma má intenção, uma boa intenção. Pode ser uma intenção egoísta ou uma intenção altruísta, de caridade. E pode ser intenções que estão no meu inconsciente, que eu nem me dei conta. Então, a intenção, né, ela vai vir com a vontade, dando a frequência. A frequência,
Aí vão criar no perispírito as energias e sentimentos, e ao mesmo tempo vão ter uma informação, que é aquilo que foi criado pelo pensamento inteligente, a informação. Quero perdoar meu pai. Ah, está em tempos de pandemia, eu vou ficar em casa e vou aproveitar esta fase para renovar o meu projeto de vida, vou rever meu projeto de vida, meu projeto de felicidade. Então aí você começa a criar informações novas e rechear com intenções nobres, sentimentos nobres. Vai gerar a partir disso uma massa, uma forma de pensamento, várias formas de pensamentos daquilo que foi registrado, e isso vai gerar um poder de atração e repulsão. As ondas se propagam com frequências, então vai estabelecer tudo que tiver sintonia, vai gerar mais poder de realização. No campo do bem como no campo do mal. Agora, ao mesmo tempo, nós vamos poder também ter a capacidade de transformar ou modificar as vibrações negativas que nós não estivermos vibrando. Então, eu vou entrar numa parte sobre isso, que é como modificar as energias negativas em tempo de pandemia, que eventualmente você esteja sendo submetido. Veja bem, todos nós estamos, né? Que a pandemia, ela está atuando no planeta todo. Estou buscando aqui a leitura que eu selecionei, que nós selecionamos, que é um diálogo de Jesus com os apóstolos. Ele traz uma receita básica para todos nós sobre como lidar com essas experiências. Ele diz assim, é João, no Novo Testamento, capítulo 14, coloquei o versículo número 1. João, capítulo 14, diz assim, Jesus diz aos apóstolos, antes da última ceia, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui ele já dá uma grande receita. Aqui já daria uma conversa, nossa conversa aqui iria até meia-noite, só se eu ficasse nessas 3 frases de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Primeiro, não se turbe. O coração, ele é íntegro. O seu centro de força cardíaco, o conjunto de sentimentos, eles necessitam estar cristalinos. Não vamos gerar agitação, nem ansiedade, nem medo, nem segurança. Enfim, a gente pode extrapolar para outras emoções que pode fazer perder essa capacidade reflexiva do coração. No livro Pensamento e Vida, ele diz, o Emmanuel, no primeiro capítulo, que a mente é o espelho da vida. O cérebro é o centro das suas ondulações. É o centro das ondulações desse espelho. E o coração é a face. Quando ele diz que o coração é a face, então você pensa, poxa, a mente é o espelho da vida. Eu tenho mente? Tenho minha mente aqui. Ela é o espelho da vida, ela vai refletir a vida que eu tenho. Eu sou um espírito, eu tenho vida. Quem tem vida? O espírito é vida, o espírito tem vida e vai dar vida ao corpo. Como é que o espírito dá vida ao corpo? Refletindo no corpo a vida que está aqui dentro. Quem é que reflete no corpo físico? Quem é que reflete nas experiências familiares? Reflete na sua experiência profissional? Que estrutura vai refletir a vida que tem aqui dentro, o software que nós trazemos, o nosso tipo de vida interna, como espírito somos,
Que estrutura vai refletir isso? A mente. Reflete para onde? Para fora e também para o corpo físico. Então a mente tem esse poder de ser um espelho da vida. O espelho da vida, ela vai refletir o tipo de vida que nós temos conosco mesmos, a vida que nós somos. Essa vida que temos com Deus. Por isso começamos falando que Jesus foi o cientista, ele trouxe a ciência divina da ligação com Deus. Ele nos ensinou a refletir, a sermos imagem e semelhança dele. Ou seja, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, reflita, seja perfeito, ou seja, crie, elabore, construa, seja tão co-criador como Deus aí dentro de vocês. Esse foi um convite. E disse, bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Quanto mais puro o coração, mais a nossa água, vamos supor a mente como um espelho, e a face do espelho ser o coração, a face do espelho vai estar cristalina. Então, quando Jesus diz aos apóstolos, não se turbe o vosso coração, olha só, não contamine a tela mental de vocês com sentimento, com emoções destrutivas. Senão vocês não vão refletir, a mente de vocês não vai refletir a luz que vocês são. Vós sois a luz do mundo, brilhe vossa luz. Então, em tempos de pandemia, nós não podemos esquecer a verdade. Você é luz, nós somos luzes, nós somos espíritos eternos. Estamos aqui para co-criar o bem, co-criar a paz, co-criar união profunda de ideais, de propósitos no amor. Até união de propósitos no amor em ação, na construção da paz, na reconciliação, no equilíbrio da saúde. União. Então, que nossas mentes, quando a tela mental, a face mental, que são os sentimentos, que é o coração, quando essa face está lisa, nós conseguimos ver Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão o quê? A Deus. Ou seja, nós vamos criar trabalhos, ações, atitudes a menores, as mais mínimas atitudes divinas na nossa frente. Além de conseguir, diante do ofensor, do agressor, enxergar Deus por trás disso tudo. Enxergar uma centelha divina em processo de evolução, portanto, não vou guardar mágoa. Esse espírito, essa pessoa, ela está passando uma fase difícil, ou está na ignorância em relação a esse tema, que para mim já eu tiro de letra, mas tenho certeza que está amparado por Deus, e o que eu puder fazer, a melhor forma que eu posso ajudar é ser indulgente com uma eventual imperfeição que eu percebo ali. Devido estar roubando, ou devido estar sendo aproveitador, né? A gente já viu isso nas notícias, muitas pessoas aí se aproveitando da pandemia para desviar, como vimos, né? Desviar materiais que seriam utilizados por profissionais da área de saúde, né? E para desviar e para a compra e revender de forma ilícita. Tudo isso nos faz não nos indignarmos. Opa, se nós nos indignarmos, nos revoltarmos, nós vamos bagunçar o coração. Então Jesus pediu, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Esta fase da pandemia que estamos, deixa eu voltar aqui à leitura. Essa fase da pandemia que estamos nos convida, gente, para isso, para nós crermos no governo perfeito de Jesus no planeta Terra. Quando nós cremos nele, cremos em Deus, e cremos em Deus que está tudo dentro dos princípios das suas leis, inclusive da lei de causa e efeito, lei de justiça,
expiações novas, expiações eventuais que estivermos, últimas expiações que o planeta passar, quem sabe não estejamos passando dessa forma, pelas últimas expiações, para poder decolar com o mundo regenerador, e isso para mim faz todo sentido. Eu digo que é o momento de crer mesmo em Deus. Quando nós cremos, olha só, sentimentos de confiança, de certeza, deixam equilíbrio o nosso coração. Se o coração está em equilíbrio, a confiança gera uma atração profunda. Confiança em Deus nos atrai a Deus, nos atrai a nós vivenciarmos virtudes, inclusive, que nós estamos tendo dificuldade de desenvolver ou que achávamos que nem conseguiríamos tão rápido. Então, a conexão que se faz crendo em Deus é diferente da conexão do desespero. Na conexão do medo, do desespero, da grande ansiedade, que não deixa de ser insegurança, o medo, quero controlar o futuro e não tenho como. Está tudo incerto. Não está incerto. A gente sabe que, de alguma forma, a paz vai se estabelecer, a ordem e o equilíbrio vai voltar. Flagelos destruidores, ou seja, lei de destruição, tudo que está ocorrendo nesse momento atual no planeta está ocorrendo para acelerar o progresso da humanidade. O que a humanidade ia se transformar em evoluir em 100 anos, vai acontecer em menos tempo. Talvez uma década, talvez um ano. Por quê? Porque todos estamos sendo convidados a ficarem convidados, mais que convidado, perdão da palavra, fazer quarentena. É uma obrigação nossa, um dever e obrigação nossa. Tem que fazer quarentena. O mundo inteiro está assim, exceto agora a China que está começando a abrir. Mas, enfim, é obrigatório. Eu tenho que ficar comigo, você tem que ficar com você, tem que ficar com a família. As fugas que muitas pessoas faziam, até mesmo por desregramentos, paixões e vícios, está sendo contido. Quantas raves, pelo menos aqui em São Paulo, não sei como é no Sul, desculpa dar o exemplo daqui, mas aconteciam muitas raves aqui em São Paulo, e a gente sabe, o tráfico de drogas a venda de drogas era intensa, a madrugada inteira, o pessoal dançando, o pessoal também com a mente perdida, conexões espirituais complicadíssimas acontecendo, e tudo isso está proibido, porque não pode aglomerações. Então, aquelas pessoas que estavam com vínculos, agora vou falar de conexões mentais com espíritos encarnados, com pessoas com conexões mentais com vínculos a espíritos menos felizes, de outras ordens inferiores, esses vínculos estão sendo o quê? Revistos, refeitos. Muita gente que poderia estar morta agora por causa desses desregramentos, do álcool, da sexualidade, mesmo das drogas. Muita gente que estava aí que estaria morto agora porque cometeria um crime, tomaria tiro da polícia, está tendo que fazer quarentena. As comunidades, muitas coisas acontecem ainda nas comunidades, porém, nós estamos tendo uma grande mudança em muitos aspectos no que tange a disciplina do espírito. Disciplina do espírito, estou me referindo ao início da nossa conversa aqui, gente. A disciplina do pensamento. Disciplina da informação que você cria, das ondas mentais e dos sentimentos que estamos tendo habituados a utilizar. Então, os desregramentos pedem disciplina para que nós saiamos da vida instintiva, da vida das sensações, só isso, não viver só o instinto e só sensações, viver também o quê? Sentimentos. Então, dentro desse tema, o
o espírito Lázaro, em Evangelho segundo o Espiritismo, diz sobre a lei do amor. Assim, no início o homem tinha apenas instintos, mais avançado e corrompido possui sensações. Mais instruído e purificado possui sentimentos. E o ponto máximo do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol ardente, esse sol interior que une a todos, que promove a fusão de todos os seres. Então, o momento que estamos passando é um momento educativo na reencarnação para vivenciar essa chama do amor. Que amor é esse? Um sentimento que habita dentro de você. E que muitas vezes você, eu, esquecemos dessa contato direto de Deus conosco mesmos, de dentro para dentro. Esse contato é dado na face do espelho da mente. Quando vibramos amor, quando olhamos com indulgência, quando perdoamos as ofensas, quando somos benevolentes, isso tudo é escolha também. Então, eu escolho ser indulgente dessa pessoa que eu falo mal dela. Eu escolho ser indulgente diante de uma notícia que eu vejo um governante, ou uma prefeita, ou um governador fazer. Eu escolho, eu determino olhar hoje para aquele indivíduo com os olhos do perdão, e não vou guardar nada. Ah, me fez isso? Ok, Deus me ajude, que ele seja feliz. Então, o que acontece? Quando a gente cria sentimentos, eu estou aqui parafraseando aquela pergunta 886, se não me falha a memória, me corrijam, hein? Do Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a palavra caridade? Benevolência para com todos. Olha lá, começa com a intenção. Intenção benevolente. Eu preciso ter, nós necessitamos ter uma intenção benevolente com o outro. Logo de cara, de chegada, intenção benevolente com todos, sem descrição de raça, de credo e de tipos de pensamentos, se concordam ou não conosco, se o pensamento, as ideias, as práticas da pessoa são diferentes das nossas, não importa. Benevolência, de cara, benevolência é uma disposição de estar benevolente para com todos e começa onde? Na intenção. Vibrou essa intenção? Opa, já começa a elaborar sentimentos, partículas de sentimentos de respeito, de justiça. Então, para ser benevolente para o outro, o que eu preciso fazer para não errar, para acertar sempre? E você até ser firme nisso. Acertar sempre, em que aspecto? Fazer ao outro o bem que eu gostaria de receber se eu estivesse passando por isso. Se eu estivesse na mesma situação dessa pessoa falando um monte de besteira no seu WhatsApp, ou no seu telefone, ou na televisão. Você sabe, poxa, que besteira, como é... Opa! Familiar que eventualmente começa a falar uma porção de coisa, um comportamento menos feliz, você detecta. Então, nesse caso, benevolência vem como? Através da lei de justiça. Ou seja, o que eu gostaria que fizessem por mim se eu estivesse agindo assim como essa pessoa, como esse meu familiar, ou como essa pessoa pública na televisão? Como eu gostaria de fazer, o que eu gostaria que fizesse por mim se eu estivesse fazendo isso? A consciência vai gerar resposta. E como nossa consciência, como nós jamais em consciência desejaríamos fazer o que fizesse o mal para nós partimos para um trilho de disciplina mental muito segura. É a disciplina ensinada por Jesus. Fazer aos outros todo o bem que gostaria de receber dele, mas não fazer o mal, e não fazer o mal, que também nós
gostaríamos que não fizessem para nós. Poxa, eu não gostaria que me matassem, não gostaria que roubassem o meu dinheiro, não gostaria que me passassem, me dessem uma fechada no trânsito. Não, eu não desejo, se eu estivesse suscetível ao Covid-19, né, eu não desejaria que alguém apertasse minha mão sem passar álcool gel, sem ter lavado as mãos. Ou melhor, que nem apertasse minhas mãos, que usasse, né, máscara, ou que nem viesse me visitar. Então, ou seja, então eu não vou fazer o mesmo. Então, vou ser prudente, vou fazer quarentena, vou ficar em casa, vou usar máscara caso precise sair. Então, a gente cria uma consciência coletiva nesse campo, pandemia, pensando nas práticas coletivas voltadas à saúde física, né, à saúde, pensando aqui para a redução da pandemia, mas também podemos elevar também para o nível mental, que pensamentos eu vou criar para que auxilie quem não está bem, que orações, que práticas, que ações eu posso promover de doações em dinheiro, ou então criar campanhas e arrecadar alimentos para os mais pobres, que muitas pessoas pararam de trabalhar porque não podem trabalhar, os empregos aí, faxineira, pessoa vendia coisas na rua, trabalhava no shopping e tal, pessoas estão sendo demitidas em alguns lugares ou por algumas empresas. O que eu gostaria que fizesse por mim se eu tivesse desempregado agora, com 5 filhos para criar criança em casa? Né? Se a pessoa estiver emocionalmente mal, destruída, ela tem dificuldade. Então, é onde cada um passa a elaborar no coração a energia do amor. Gente, amor, quando fala que amor é sentimento, nós não estamos dizendo que o amor é um sentimento que não precisa da inteligência, da sabedoria ou da razão. E como precisa. Viver o amor verdadeiro é algo muito sábio, né? E é algo muito puro. É sábio e puro ao mesmo tempo. Quando falamos de amor, não podemos pensar, eu tenho que ir lá colher, aparar. Não é só isso. Claro que temos. Mas tem muitas atitudes de amor nós, porque o Lázaro também disse, quando mais instruído e purificado, possui sentimentos. E de todos o amor é o maior. De todos os sentimentos o amor é maior. Mas ele vem da onde? Da instrução e da sua autopurificação. Instrução está aqui, conhecimento, estudo, estudar mesmo, estudar, conhecer, estudar a natureza, estudar-se, conhecer a si mesmo. Estamos falando de instrução, estamos falando de informação, de conhecimento, que vai fazer a gente elaborar novos pensamentos. E, ao mesmo tempo, quando nós nos purificamos, o que há de mais puro em nós? O que há de mais puro em você? Deus. A minha resposta parece simplista, mas não é. O que há de mais puro dentro de você, dentro de mim, até me emociona nesse momento estar falando para vocês, pela vibração que a gente começa a sentir agora, nesse momento final. A coisa mais pura que tem é Deus dentro de você. Por quê? Porque o reino de Deus, o reino dos céus está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. E esse reino é o contato direto da nossa tela mental com a fonte, com a causa primária de todas as coisas, com a inteligência suprema do universo. Então você tem uma conexão pura. O seu cordão umbilical está ligado direto ao Criador, o seu DNA ligado a Deus. Então, cada átomo do teu corpo, ele é a personificação, assim, ali rudimentar
da ordem do universo. As células são princípios inteligentes, rudimentares também. As nossas células físicas é uma ordem. Então, tudo isso vai ampliando de complexidade até chegar em nós, espíritos, conscientes de que existimos. Então, a fala de Jesus, acabei ficando só na primeira frase, né? Não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Nesse momento de pandemia, crer nele, crer em Jesus, crer no governo planetário do Mestre, crer no governo planetário universal de Deus, que nos ama a todos. Olha a pandemia de cima, olha de cima. Façamos nossos trabalhos como agentes da área de saúde, façamos nossos trabalhos, mas é importante que nós olhemos de cima e percebamos que para não ter turbo o coração, é importante crer, é importante sentir fé, é importante criar conexões mentais com os espíritos superiores que estão amparando e acolhendo centenas e centenas e centenas e centenas e centenas de desencarnados na pandemia. E o fluxo desses espíritos vai para um país, vai para outro, porque muitos estão reencarnando, agora vão reencarnar, com certeza, em outros lugares. É uma mudança, é uma dança das cadeiras. Mas, ao mesmo tempo, é a experiência para cada um de nós de potencializar o progresso. Não percamos essa oportunidade, porque, de fato, a pandemia vai passar e muitos de nós poderemos não ter aproveitado a experiência de mudança aqui. A ideia é para que nos tornemos mais amorosos, mais unidos. Liga para o familiar que você está com raiva. Liga, entre em contato com aquele familiar que deu uma má resposta, você ficou meio chateado. Sabe? Vai, põe em movimento. Quando a gente põe em movimento, a gente estabelece o campo magnético modificado. Então, esperança e amor são os dois pilares fundamentais da pedagogia de Jesus Cristo. Portanto, olha lá, as bem-aventuranças. E, além de tudo, a vivência de amor e caridade, que é estupenda, né, de Jesus. Esperança, ele também diz nessa mesma conversa com os apóstolos, lá no final. Ele diz assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Que forte isso, né? Que forte. Se você faz uma imposição de mãos, ou se você faz uma oração e pede uma intercessão para alguém, para a cura de alguém, para a melhora da saúde de alguém, quando você vibra pelas pessoas que estão nos hospitais, e você se coloca em nome de Jesus, e pede em nome dele, você está criando o quê? Opa, eu estou aqui em nome de Jesus, não em meu nome. É como mais do que uma pessoa que vai numa reunião em nome da empresa que trabalha. A sua empresa é crística, faz parte de uma equipe. Então, quando vem em nome de Jesus, você está representando, você está trazendo toda a carga vibratória de Jesus. Você saiu de fora, deixou sua personalidade, o ego de fora e agiu. Isso faz total diferença na nossa prática. Então, ele dizer isto em meu nome, quer conexão mental em momentos de pandemia, quer conexão melhor do que a conexão de Jesus, que já estava sabendo de tudo que ia acontecer, e já está olhando para onde vai tudo isso, para onde a humanidade vai se dirigir, em termos de evolução, de progresso. Então, melhor conexão mental que podemos fazer na prática é com o Mestre. E buscar nele a inspiração do que fazer, do que não fazer, do que esperar. Porque após o término da pandemia é que nós vamos ter um trabalho grandiosíssimo para fazer. São comunidades
Pessoas que moram nas comunidades pobres, são pessoas que estão perdendo os seus familiares, são pessoas que a vida acabou porque perdeu o emprego, tem pessoas que empresários estão tendo, muitos deles tiveram que fechar, outros vão estar endividadíssimos. Nós vamos ver um momento delicado para quê? Para sermos porta-voz desta frase que ele diz. E eu, se me amais, guardeis o meu mandamento, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Eu vos enviará um consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade. A verdade é um sol que cada um de vocês está intrinsecamente nesse sol, como eu estou nesse sol da verdade, e para quem conhece a verdade, consegue se libertar. E se libertando dos sentimentos negativos, desses pensamentos negativos, o que vai acontecer? Nós vamos irradiar a verdade à nossa volta. É nesta hora, ao término da pandemia, que vai precisar de muita ajuda para consolar os aflitos. Então a gente vai ver, com certeza, um mundo melhor. Com certeza, nós vamos estar mais fortes para dar continuidade às nossas ações. E finalizo agora dizendo: vamos amar, vamos buscar Deus mais do que tudo. Vamos ter consciência de todo o poder cósmico de Deus dentro de nós mesmos. Que o Espírito Protetor, quando escreveu sobre a fé divina e fé humana, falou assim, que a fé é essa consciência que o indivíduo tem das suas potencialidades ou dos seus dons que trazem germe latente dentro de si. E que lhe cabe desenvolver através de uma vontade ativa. Tenhamos vontade ativa de progredir, progresso e muito progresso. Eu quero progredir, quero progredir minha família, quero progredir meu trabalho profissional, quero progredir espiritualmente. Não é só desejar o melhor, é querer progredir e, ao mesmo tempo, ser agente de progresso para quem está à nossa volta. Esse tipo de pensamento nos conecta tão forte com Jesus e com os bons espíritos, que até os espíritos menos felizes que porventura nos perseguem, ou pessoas que estiverem muito mal, serão atraídas, induzidas nessa frequência mais elevada que a gente estiver irradiando. Então, esperança. Estamos abertos para as perguntas. Muito obrigada, Andréa. Maravilhosa a tua explanação. Que possamos realmente incorporar esses teus ensinamentos. Nós vamos agora deixar a gravação de lado e vamos abrir para as perguntas.